Após atear fogo na fábrica, Jacques não se dará por satisfeito. Longe disso. O incêndio, que já teria sido suficiente para destruir qualquer família comum, servirá apenas como combustível para a mente doentia do vilão. Consumido pelo ódio e pela sensação de ter sido traído por todos, ele seguirá determinado a concluir sua vingança contra o próprio sangue, custe o que custar. Nos dias que se seguem à tragédia, Jacques passará a agir nas sombras, evitando qualquer contato direto, monitorando cada passo da família, como um predador à espera do momento certo para atacar novamente. Enquanto isso, Leona surpreenderá a todos ao se recusar a assumir o papel de vítima. Ainda abalada emocionalmente, a jovem decidirá transformar a dor em força. Em vez de cancelar compromissos e se recolher, ela tomará uma atitude ousada. Manterá de pé o desfile mais aguardado da temporada, mesmo após o incêndio que quase colocou tudo a perder. Para Leona, desistir seria entregar a vitória ao vilão, e isso ela não aceitará. A reconstrução da empresa acontecerá em ritmo acelerado. Funcionários trabalharão dia e noite, improvisando, costurando, adaptando o que sobrou do ateliê destruído. Cada peça resgatada do fogo carregará marcas visíveis do desastre. Mas, ao invés de esconder as cicatrizes, Leona decidirá evidenciá-las. A nova coleção ganhará um conceito poderoso: renascimento. Inspirada na Fênix, símbolo daquilo que morre e ressurge das próprias cinzas, a coleção será uma resposta direta à violência que tentou silenciar sua história. O desfile será anunciado como um manifesto: tecidos queimados, recortes irregulares, tons escurecidos misturados a cores vibrantes representarão a luta entre destruição e recomeço. Nos bastidores, a tensão será constante, mas também haverá esperança. Leona circulará entre os modelos com um olhar firme, deixando claro que ninguém ali desfilará apenas roupas, mas uma mensagem. A noite do evento reunirá uma plateia de peso. Personagens centrais da trama marcarão presença, além de influenciadores, jornalistas, fashionistas e investidores atentos a cada detalhe. Câmeras registrarão tudo. O ambiente será de glamour, emoção e expectativa. A trilha sonora escolhida reforçará o clima de superação e o público reagirá com aplausos logo nas primeiras entradas. Entretanto, o que deveria ser apenas uma celebração de resistência, logo se transformará em um pesadelo. Foragido da polícia pelos crimes que cometeu, Jacques surgirá no local como uma sombra do passado que se recusa a desaparecer. Escondido entre a equipe técnica, usando boné e roupas discretas, ele conseguirá burlar a segurança e se infiltrar no evento. Seus olhos estarão injetados, a respiração pesada, a mão firme segurando um revólver. No auge do desfile, quando Leona se preparar para entrar na passarela e receber os aplausos finais, o vilão surgirá armado, interrompendo a música e provocando pânico imediato. Gritos ecoarão pelo salão. Convidados tentarão se esconder, modelos correrão para os bastidores e o caos se instalará em segundos. Jacques gritará palavras desconexas, acusando a família de tê-lo destruído, prometendo que ninguém sairá ileso daquela noite. É nesse momento que Samuel entrará em cena. Sem pensar duas vezes, o rapaz partirá para cima do tio bandido, ignorando o risco iminente. A luta será intensa, corpo a corpo, no meio da passarela diante de todos. Jacques tentará disparar, mas Samuel conseguirá desviar o braço do vilão e, após alguns segundos de tensão extrema, tomará a arma de suas mãos. O público ficará em choque. Alguns aplaudirão, outros chorarão, enquanto seguranças tentarão conter a situação. Jacques, percebendo que perdeu o controle, entrará em desespero. Aproveitando-se da confusão, ele conseguirá se desvencilhar e sairá correndo do local, empurrando quem estiver à frente, determinado a fugir a qualquer custo. Do lado de fora, Jacques entrará em um carro e arrancará em alta velocidade. A polícia, que já monitorava seus passos, iniciará uma perseguição implacável pelas ruas da cidade. Sirenes cortarão o silêncio da noite, carros avançarão cruzamentos,
e o vilão dirigirá de forma totalmente imprudente, tomado pelo medo e pela raiva. A perseguição seguirá até uma estrada afastada. Em uma curva fechada, Jacques perderá o controle do veículo, que sairá da pista e cairá em um barranco. O impacto será violento. O carro começará a pegar fogo rapidamente, alimentado por vazamentos de combustível. De longe, policiais assistirão às chamas tomarem conta do automóvel, sem conseguir se aproximar a tempo. Jacques ficará preso dentro do veículo, cercado pelo fogo que ele mesmo espalhou ao longo de sua trajetória. As chamas subirão alto, iluminando a noite, em uma cena que simbolizará o fim de um ciclo marcado por ódio, destruição e obsessão. A notícia se espalhará rapidamente, enquanto, em outro ponto da cidade, o desfile terminará em silêncio absoluto, com Leona e Samuel tentando processar tudo o que acabaram de viver. As consequências dessa noite explosiva ainda vão reverberar, afetando cada personagem de maneira profunda e irreversível. Nos minutos seguintes ao incêndio do carro, a polícia confirmará aquilo que todos já temiam. O corpo encontrado dentro do veículo carbonizado será identificado como sendo de Jacques. A notícia cairá como uma bomba e se espalhará rapidamente, chegando primeiro às viaturas, depois às redações e, por fim, ao desfile que ainda estará paralisado pelo choque. No local do evento, Leona ficará em estado de torpor ao receber a confirmação. A estilista tentará se manter firme diante da equipe e dos convidados, mas o peso de tudo o que aconteceu naquela mesma noite, o sucesso do desfile, a invasão armada e o desfecho trágico, será grande demais para ser ignorado. Amparada por amigos e funcionários, ela respirará fundo e entenderá que o espetáculo não terminou na passarela, mas na própria sobrevivência da sua história. Samuel, ainda tremendo pela adrenalina do confronto, será cercado por policiais para prestar depoimento. Ele relatará cada detalhe da luta, a tomada da arma e a fuga desesperada do tio. Mesmo abalado, o rapaz será tratado como alguém que evitou uma tragédia ainda maior. Nos bastidores, muitos reconhecerão que, se não fosse sua atitude, aquela noite poderia ter terminado em massacre. A repercussão do desfile ganhará manchetes no dia seguinte. As imagens das roupas queimadas, do conceito inspirado na Fênix e da coragem de Leona rodarão o país e o exterior. Influenciadores e críticos de moda classificarão a coleção como histórica, não apenas pelo impacto estético, mas pela carga simbólica. O incêndio, que deveria ser o fim da empresa, se transformará em um divisor de águas. Ao mesmo tempo, a morte de Jacques encerrará oficialmente uma era de terror para a família. Investigações confirmarão sua responsabilidade no incêndio da fábrica e em outros crimes cometidos ao longo da trama. Sem recursos para continuar fugindo e consumido pelas próprias escolhas, ele terá encontrado um fim à altura da destruição que causou. Nos dias seguintes, Leona fará questão de reunir toda a equipe da empresa. Em um discurso emocionado, ela deixará claro que o futuro será construído sem medo. A marca renascerá com novos valores, novas coleções e uma postura ainda mais forte diante do mercado. Nada será apagado da memória, mas tudo será ressignificado. Samuel, por sua vez, passará a lidar com as marcas emocionais do confronto. Mesmo sendo visto como herói por muitos, ele enfrentará noites difíceis, lembranças do revólver apontado, do olhar fora de si do tio e da certeza de que aquela história precisava acabar para que todos pudessem seguir em frente. Assim, o fogo que começou como destruição terminará como símbolo de encerramento. Cinzas ficarão para trás, mas delas surgirá um novo caminho, marcado por recomeços, libertação e a certeza de que nenhum ódio sobrevive quando a verdade finalmente vem à tona. Danilo vai protagonizar uma das viradas mais comentadas da novela. Depois de ver Filipa lutar pela própria vida em meio ao incêndio que quase terminou em tragédia, ele ficará completamente fora de si.
O medo de perdê-la vai funcionar como um gatilho definitivo. Danilo, que sempre foi discreto, calado e acostumado a ficar nos bastidores, decide que não dá mais para adiar o que sente. Ainda no hospital, com todos ao redor, médicos, familiares e pessoas que acompanharam o drama, Danilo toma coragem. A emoção engasga, a voz treme, mas ele não recua. Ele segura a mão de Filipa e diz, na frente de todos, que passou tempo demais vivendo à sombra do passado. Lembra que já trabalhou como motorista da casa dela quando Abel ainda era vivo, e faz questão de deixar claro o respeito que sempre teve pelo antigo marido. Mas afirma, sem rodeios, que o amor que sente por Filipa é maior do que o medo, maior do que a culpa e maior do que qualquer convenção social. O clima fica pesado, o silêncio toma conta do ambiente e todos aguardam a resposta de Filipa. Fragilizada, ainda se recuperando do susto, ela olha para Danilo com um misto de surpresa, gratidão e emoção. Filipa admite que sempre se sentiu protegida por ele, que nunca foi tratada com tanta gentileza e lealdade. E então, diante de todos, aceita o pedido de casamento, arrancando reações diversas. Alguns se emocionam, outros ficam em choque, e há quem não consiga disfarçar o incômodo. Quem definitivamente não reage bem é Nina. A filha de Filipa assiste a cena como se tivesse levado um golpe. O passado volta com força total. Nina e Danilo já tiveram um envolvimento, trocaram beijos, tentaram um namoro breve, intenso e confuso. Para ela, aquilo nunca foi totalmente resolvido. Mesmo sabendo que Danilo sempre teve sentimentos por Filipa, Nina não consegue aceitar ver a mãe ocupando o lugar que, no fundo, ela acreditava que poderia ter sido seu. A partir daí, começa uma guerra silenciosa. Nina não confronta ninguém diretamente, mas muda de comportamento. Some por horas, passa a vagar pelas ruas sem rumo, ignora ligações e mensagens. Filipa percebe a mudança da filha, sente o peso da culpa, enquanto Danilo começa a se preocupar com o desaparecimento constante de Nina. O clima na casa fica tenso, carregado de silêncios e olhares atravessados. Em um desses dias, Danilo finalmente consegue encontrar Nina sentada sozinha, perdida em pensamentos. A conversa entre os dois é longa, dolorosa e cheia de verdades engolidas. Nina despeja mágoas, acusa Danilo de confusão emocional, diz que se sente traída e descartada. Danilo, por sua vez, não foge da responsabilidade. Assume que errou ao se envolver com ela sabendo que amava Filipa, mas deixa claro que nunca quis machucá-la. Aos poucos, Nina começa a perceber algo que não queria enxergar. Filipa mudou desde que Danilo entrou definitivamente na vida dela. Está mais calma, mais segura, até mesmo reduzindo o uso de remédios que antes eram indispensáveis. Danilo não força Nina a aceitar nada. Apenas pede que ela observe a própria mãe e perceba que aquele amor faz bem. Mesmo abalada, Nina começa a se afastar do conflito direto. Não apoia abertamente o relacionamento, mas deixa de sabotar. Filipa e Danilo, então, decidem seguir em frente e marcam o casamento. A notícia se espalha, gera comentários, divide opiniões e promete ser um dos eventos mais simbólicos da trama. No dia da festa, o clima parece conspirar contra. Uma tempestade cai de repente, o céu escurece, o vento assusta os convidados. Por alguns instantes, tudo indica que algo pode dar errado. Mas, surpreendentemente, a cerimônia segue firme. A chuva passa a ser vista como um sinal de recomeço, de limpeza do passado, e não de mau presságio. Para fechar a noite, Danilo surpreende Filipa mais uma vez. Ele revela um presente gigante, preparado em segredo, que simboliza tudo o que viveram e tudo o que ainda pretendem construir juntos. O gesto sela de vez a união, emociona os convidados e deixa claro que, apesar das dores, dos conflitos e das feridas abertas, esse amor veio para ficar. E enquanto os olhares se voltam para o casal, a pergunta que paira no ar é inevitável. Até quando essa paz vai durar?
Nos próximos capítulos, sentimentos mal resolvidos, segredos guardados e escolhas difíceis ainda prometem abalar essa história. A calmaria após o casamento começa a revelar que nem tudo foi realmente superado. A rotina de Filipa e Danilo se transforma. A casa ganha vida nova, risadas voltam a ecoar pelos corredores e pequenos gestos de cuidado passam a fazer parte do dia a dia. Filipa demonstra uma força que nem ela mesma sabia que tinha. Mais confiante, decide retomar projetos antigos, sai mais de casa e assume o controle da própria vida, algo que antes parecia impossível. Danilo, por sua vez, se mostra ainda mais dedicado. Ele passa a ser o alicerce emocional de Filipa, acompanhando consultas, incentivando novos planos e protegendo-a de qualquer situação que possa colocá-la em risco. A relação dos dois deixa de ser apenas paixão e se transforma em parceria real, construída com diálogo e maturidade. Enquanto isso, Nina enfrenta o próprio processo de amadurecimento. O ciúme dá lugar à reflexão. Ela passa a se enxergar com mais clareza, entendendo que sua dor não vinha apenas de Danilo, mas de feridas antigas, de carências e da dificuldade de aceitar mudanças. Aos poucos, Nina se reconecta com amigos, aceita novas oportunidades e decide seguir um caminho próprio, longe da sombra da mãe. Em um encontro definitivo entre mãe e filha, Filipa abre o coração. Pede perdão pelos erros do passado, admite que falhou como mãe em alguns momentos e afirma que nunca quis ferir Nina. O diálogo é tenso, cheio de pausas e lágrimas, mas necessário. Nina, ainda sensível, escuta tudo e finalmente permite que a relação entre elas encontre um novo equilíbrio. Com o tempo, a família se reorganiza. O que antes era conflito vira aprendizado. O amor deixa de ser motivo de disputa e passa a ser compreensão. Danilo conquista o respeito definitivo de Nina, não como alguém perfeito, mas como alguém sincero, que escolheu amar sem esconder nada. A história caminha para um fechamento marcado por reconciliações, crescimento emocional e decisões que mudam destinos. O passado, antes uma âncora, se transforma em lembrança. E cada personagem segue em frente, consciente de que amar também significa abrir mão, perdoar e recomeçar, mesmo quando o caminho parece difícil demais. O destino finalmente vai decidir parar de testar a resistência de Leona, pelo menos por alguns instantes. Depois de tantas idas e vindas, desencontros, silêncios e medos engolidos a seco, ela e Samuel vão se permitir aquilo que vinha sendo adiado há tempo demais. O reencontro dos dois não será feito de promessas grandiosas nem discursos ensaiados. Será no olhar, no toque contido que aos poucos perde o freio, no silêncio carregado de tudo o que nunca foi dito. A noite que eles viverão juntos não precisará de exageros para ser intensa. Bastará a certeza de que ali, nenhum dos dois está mais fugindo. Leona acordará no dia seguinte com o coração inquieto, como se algo tivesse mudado de lugar dentro dela. Não saberá explicar, mas sentirá. E esse sentimento, nos dias seguintes, ganhará corpo. Primeiro, um enjoo leve que ela tentará ignorar. Depois, a tontura repentina, a fraqueza inesperada, o atraso que insiste em se alongar. Leona tentará racionalizar, colocar a culpa no cansaço, na tensão acumulada, no turbilhão emocional que tem vivido. Mas o corpo não mente, e ele começará a dar sinais cada vez mais claros de que algo novo está acontecendo. Samuel perceberá antes mesmo que ela tenha coragem de dizer em voz alta. O jeito dela, mais silencioso, o olhar distante, a mão no estômago em momentos aleatórios. Ele perguntará, ela desconversará. Até que um mal-estar mais forte a fará sentar às pressas, pálida, suando frio. Não haverá mais espaço para negação. Eles decidirão ir ao pronto-socorro, carregando no caminho uma mistura perigosa de expectativa e medo. O ambiente frio do hospital fará Leona reviver fantasmas antigos.
Cada corredor, cada cheiro, cada som metálico despertará lembranças que ela tentou enterrar por anos. Quando o médico entrar na sala, ela já estará com os olhos marejados, segurando a mão de Samuel como se aquilo fosse a única âncora possível. O exame será rápido, objetivo, quase cruel em sua simplicidade. E então virá a frase que mudará tudo. Mocinha, pode comemorar. Você vai ser mamãe. Leona não conseguirá responder. O choro virá antes, um choro descontrolado, profundo, antigo. Não será apenas felicidade, será catarse. Será o luto que nunca cicatrizou, encontrando, enfim, uma fresta de luz. A memória da filha que perdeu quando era noiva de Marlon surgirá com força, trazendo junto a culpa, a dor, a sensação de injustiça que a acompanhou por tanto tempo. Ela chorará por aquela menina que nunca pôde crescer, mas também pelo milagre inesperado que agora se apresenta. Samuel ficará imóvel por alguns segundos, como se precisasse de tempo para entender que aquilo é real. Quando entender, o sorriso tomará conta do rosto dele. Um sorriso inteiro, sem reservas. Ele beijará a testa de Leona, prometerá em silêncio que desta vez será diferente, que ela não estará sozinha, que nada será como antes. Mas o médico ainda não terá terminado. Durante o ultrassom, o clima na sala mudará. O profissional ficará atento demais à tela. Silencioso demais. Samuel perceberá primeiro e perguntará se está tudo bem. O médico explicará que há um detalhe que precisa ser observado com cuidado. Leona sentirá o coração disparar. O medo voltará com força total. Então, na tela, algo chamará a atenção de todos. Duas formas, dois movimentos, duas pequenas cabeças. O suspense tomará conta. O médico pedirá mais alguns minutos. Leona prenderá a respiração. Samuel apertará ainda mais a mão dela. Nada será dito de imediato. Apenas o som ritmado que preenche o ambiente e aumenta a tensão. Quando o exame terminar, a revelação ficará no ar, sem respostas definitivas, deixando o futuro suspenso por um fio. Em casa, Dona Rosa perceberá que algo está diferente. A avó de Samuel, sempre atenta, perguntará direto: "E aí, a Leona está bem? Vocês já foram ao médico?" Samuel respirará fundo antes de responder. Dirá que sim, que foram, que há motivos para a alegria, mas também uma surpresa que ainda precisa ser entendida melhor. Dona Rosa ficará apreensiva, rezará em silêncio, pedirá proteção. A notícia se espalhará aos poucos, com cuidado, como se qualquer palavra em falso pudesse quebrar o encanto. Sofia, com sua sensibilidade infantil, perceberá o clima estranho e perguntará sem rodeios: "Mas a tia Léo tá bem?" Samuel se abaixará diante dela, olhará nos seus olhos e responderá com doçura: "Tá sim, minha irmãzinha. Ela tá bem e vai ficar tudo tranquilo." Sofia sorrirá, aliviada, sem entender completamente, mas sentindo que algo bom está a caminho. O tempo passará, e cada semana trará novas emoções. Leona viverá entre o medo de reviver o passado e a esperança de um futuro diferente. Samuel se mostrará mais presente do que nunca, protetor, atento a cada detalhe. As consultas continuarão, os exames se aprofundarão e a verdade finalmente virá à tona. Não é apenas um bebê, são dois, gêmeos, um menino e uma menina. A revelação cairá como uma bomba de emoção. Leona ficará em choque, sem conseguir reagir de imediato. Samuel, ao contrário, explodirá de alegria. Rirá, chorará, falará sem parar. Dirá que agora tem herdeiros, que o destino resolveu compensar todas as dores, que fará de tudo para que seus filhos tenham a felicidade que eles próprios demoraram tanto a conquistar. Ele falará de futuro, de casa cheia, de risadas, de proteção. Mas mesmo diante da alegria, algo permanecerá no ar. Um detalhe não totalmente explicado. Um silêncio médico que ainda ecoa. Um pressentimento que insiste em não desaparecer por completo. Porque, nos próximos capítulos,
Quando tudo parece finalmente entrar nos eixos, o destino costuma lembrar que ainda guarda cartas escondidas na manga, e que essa história está longe de dizer sua última palavra. O nascimento acontecerá sob tensão máxima. Leona entrará em trabalho de parto antes do previsto, no meio da madrugada, com dores intensas e um medo que ela conhece bem demais. O passado insistirá em bater à porta justamente no momento em que ela mais precisará de força. No caminho para o hospital, Samuel tentará manter a calma, mas o olhar dele denunciará o pavor de perder tudo outra vez. Ele repetirá, como um mantra, que agora será diferente, que desta vez o destino não ousará ser cruel. Na sala de parto, Leona enfrentará horas difíceis. O primeiro choro demorará mais do que o esperado, fazendo o coração de todos parar por segundos intermináveis. Médicos se movimentarão rápido demais, trocando olhares contidos. Samuel sentirá o chão desaparecer sob seus pés quando pedirem que ele aguarde do lado de fora. Do outro lado da porta, ele caminhará em círculos, rezará como nunca, lembrará de cada promessa que fez à vida e pedirá apenas uma coisa: que Leona saia dali viva, e que seus filhos também. Quando o primeiro bebê finalmente nascer, o silêncio será quebrado por um choro forte. Uma menina. O som ecoará como um grito de vitória. Leona chorará de alívio, repetindo que conseguiu. Mas o parto ainda não terá terminado. Minutos depois, a tensão voltará a tomar conta da sala. O segundo bebê exigirá cuidados extras, arrancando suspiros contidos da equipe médica. O tempo parecerá se alongar cruelmente, até que, enfim, outro choro preencherá o ambiente. Um menino, forte, vivo. A notícia chegará a Samuel como um soco seguido de abraço. Ele cairá em lágrimas, sem vergonha alguma, agradecendo em voz alta, prometendo proteger cada passo da vida daqueles 2 pequenos milagres. Quando puder entrar e ver Leona, ainda exausta, segurando os filhos, ele sentirá que tudo mudou. Não haverá mais dúvidas, nem fugas, nem medo maior que o amor que nasce ali. Dona Rosa chegará logo depois, emocionada, abençoando os netos com palavras simples e cheias de fé. Sofia ficará encantada, olhando os bebês como se fossem personagens de um conto que finalmente ganhou final feliz. Ela sorrirá, dizendo que agora a casa vai ficar mais barulhenta e mais feliz. Leona, ainda frágil, terá um momento silencioso a sós com os filhos. Olhará primeiro para a menina, depois para o menino, sentindo que algo dentro dela se fecha e se cura ao mesmo tempo. Ela sussurrará que esperou por eles por toda a vida, mesmo sem saber, que a dor do passado não venceu, que apesar de tudo, ela permaneceu de pé. Samuel, ao lado dela, segurará as pequenas mãos dos filhos e fará uma promessa definitiva. Não apenas dar amor, mas presença. Não apenas proteger, mas ensinar. Não apenas comemorar vitórias, mas amparar nas quedas. Ele afirmará que aquela família nasceu para quebrar ciclos e não repeti-los. Jacques ultrapassará qualquer limite conhecido ao transformar sua sede de vingança em fogo, fumaça e pânico. O vilão não apenas colocará a Boaz em chamas, como também jogará todos os personagens em um labirinto de decisões extremas, sacrifícios inesperados e gritos que ecoarão até o último capítulo. Tudo começa com um silêncio perigoso. Escondido, ferido no orgulho e obcecado por vingança, Jacques observa à distância o caos que ajudou a semear. A notícia do grave acidente de moto envolvendo Davi cai como um estopim. À beira da morte, o rapaz precisa urgentemente de sangue, e Jacques, numa atitude ambígua que mistura culpa, obsessão e estratégia, decide sair do esconderijo. O hospital vira palco de tensão. Corredores vigiados, olhares desconfiados e a sensação de que algo muito errado está prestes a acontecer. Samuel percebe a brecha. Para ele, é a chance perfeita de acionar a polícia e encerrar a caçada de uma vez por todas. O plano parece simples:
Mas Ayla entra em cena com um pedido que muda tudo: esperar. Esperar Davi sair do risco. Esperar o destino decidir se haverá tempo. O relógio corre, e a decisão de adiar a prisão de Jaques custará caro. Com Davi fora de perigo, Jaques retorna ao seu objetivo final: destruir a Boaz. Não se trata apenas de um ataque físico, mas de um gesto simbólico. Se eu cair, levo tudo comigo. Para isso, ele recorre a Tânia, cúmplice silenciosa que aceita ajudar, mesmo desconfiando do tamanho da tragédia que se aproxima. O plano é meticuloso, frio e cruel, e acontece no pior momento possível. Léo organiza um grande desfile nas instalações da Boaz. O clima é de celebração, holofotes, música, convidados importantes e funcionários orgulhosos. Ninguém imagina que por trás do brilho o perigo já está em movimento. Um cheiro estranho no ar. Um curto-circuito acidental. Portas que travam, luzes que piscam. Em segundos, o que era glamour vira desespero. O incêndio se espalha com velocidade assustadora. As chamas avançam pelos corredores, a fumaça toma o ambiente e o pânico se instala. Pessoas correm sem saber para onde ir. Gritos se misturam ao som de alarmes. A Boaz, símbolo de conquistas e disputas, vira uma armadilha. No meio do caos, Filipa fica encurralada. O fogo fecha as saídas. O calor é insuportável e a fumaça dificulta a respiração. É quando Jaques surge, contrariando tudo o que se espera dele. Em um ato que beira o contraditório, o vilão arrisca a própria vida para salvá-la. Ele rompe barreiras, enfrenta as chamas e consegue puxá-la para uma área segura. O resgate deixa todos em choque. O mesmo homem que causou a tragédia agora impede que ela tenha um desfecho ainda mais cruel. Mas enquanto Filipa escapa, a atenção se desloca para outro ponto do prédio. Sofia, desorientada, se separa dos adultos em meio à confusão. A fumaça densa cobre o caminho, o fogo bloqueia a saída e a menina fica presa. O desespero toma conta. Tossindo, com lágrimas nos olhos, ela grita com todas as forças: "Socorro!" O som da voz infantil ecoa pelos corredores, gelando o sangue de quem ainda tenta sair. Samuel entra em pânico ao perceber que Sofia não está entre os resgatados. Léo tenta organizar uma nova tentativa de entrada, mas o fogo avança rápido demais. Bombeiros chegam, mas o risco de desabamento complica qualquer ação imediata. Cada segundo parece uma eternidade. O público prende a respiração. Ayla se culpa pela decisão de ter pedido espera no hospital. Filipa, ainda em choque, tenta entender como Jaques pôde salvá-la e, ao mesmo tempo, condenar Sofia a um perigo mortal. Tânia entra em colapso ao perceber que o plano saiu totalmente do controle. E Jaques, ferido e coberto de fuligem, encara o incêndio com um olhar que mistura arrependimento, obsessão e desespero. O fogo consome parte da estrutura da Boaz. Vidros estouram, o teto ameaça ceder. E em meio ao barulho ensurdecedor, o grito de Sofia continua sendo ouvido, mais fraco, mais distante, mas ainda presente. A comoção toma conta de todos. Ninguém sabe quem conseguirá chegar até ela. Ninguém sabe se haverá tempo. Os próximos capítulos prometem cenas de cortar o coração, decisões que mudam destinos e um suspense calculado até o último segundo. Quem desafiará as chamas para salvar Sofia? Jaques terá uma última chance de redenção ou cruzará de vez o ponto sem retorno? O incêndio da Boaz não será apenas um desastre. Será o divisor de águas que definirá quem sobrevive, quem cai e quem carrega as marcas para sempre. Nos momentos seguintes, o silêncio pesado que se instala do lado de fora da Boaz é quebrado apenas pelo estalo das chamas e pelo som distante das sirenes. A estrutura do prédio dá sinais claros de colapso, e os bombeiros avisam que restam poucos minutos antes que uma ala inteira venha abaixo. Mesmo assim, Samuel se recusa a aceitar a ideia de sair dali sem Sofia. Ele tenta avançar, é contido, grita, perde o controle. Léo,
tomado pela culpa por ter promovido o evento naquele dia, exige uma nova tentativa de resgate, ignorando o risco iminente. É nesse instante que Jacques toma uma decisão extrema. Ferido, cambaleante e com sinais claros de intoxicação pela fumaça, ele percebe que conhece melhor do que ninguém os corredores internos da Boaz. Ignora as ordens, empurra os bombeiros e entra novamente no prédio em chamas. A atitude provoca revolta e incredulidade, mas ninguém consegue impedi-lo. Para muitos, aquilo parece loucura. Para outros, uma última tentativa de redenção. Dentro do prédio, o cenário é apocalíptico. O fogo avança pelo teto, partes do chão cedem e a fumaça reduz a visibilidade a quase zero. Jacques segue o eco distante da voz de Sofia, guiado apenas pelo instinto. A menina, acuada, chora baixinho, já sem forças para gritar. Quando ele finalmente a encontra, o desespero se transforma em urgência absoluta. Uma viga em chamas bloqueia a única saída possível. Do lado de fora, o tempo se esgota. Os bombeiros se preparam para recuar definitivamente. Samuel entra em colapso ao ouvir que ninguém mais pode entrar. Ayla se ajoelha em choque. Filipa observa tudo em silêncio, tomada por um misto de gratidão e horror, percebendo que o homem que a salvou pode não voltar. O resgate acontece no limite. Jacques consegue abrir passagem, protege Sofia com o próprio corpo e atravessa a área mais instável do prédio segundos antes de uma explosão interna. O impacto derruba parte da fachada, provocando um estrondo que faz todos acreditarem no pior. Segundos depois, entre fumaça e destroços, Jacques surge carregando Sofia nos braços. A comoção é imediata. Samuel corre, toma a filha nos braços, chora como nunca. Sofia, ainda consciente, se agarra ao pai. Jacques cai logo em seguida, sem forças. Os socorristas agem rápido, mas o estado dele é grave. Enquanto Sofia é levada para atendimento e se recupera, Jacques é conduzido em estado crítico. No hospital, os destinos se separam. Sofia sobrevive sem sequelas graves, cercada por amor e alívio. Já Jacques, entre a vida e a morte, enfrenta as consequências de tudo o que fez. Seu ato final divide opiniões, gera revolta, mas também impõe uma verdade impossível de ignorar. Foi ele quem entrou no fogo quando todos recuaram. O incêndio da Boaz deixa marcas profundas, destrói sonhos, expõe culpas e redefine relações. Nada voltará a ser como antes. E no último olhar trocado entre Jacques e Sofia, antes dele ser levado, fica claro que aquele resgate não apaga seus crimes, mas muda para sempre o desfecho da sua história.